O Levi fez um post ontem, conheci Levi ontem, gente. Ele tava aqui na live, fez uma contribuição incrível. E aí hoje Levi pega e me marca num post que eu achei muito engraçado. Eu vou abrir aqui para ler, tá? Ele fez um post falando sobre algumas vagas que estão abertas, acho que no LinkedIn, né, Levi? Pedindo algumas coisas que ele estava achando curioso, né? Disfarçado. Aí, ó, meu pai também no Insta, muito bem, seja bem-vindo aqui, hein? Prestigiando. Deixa eu pegar e ler, porque eu vou ler o teu post, tá, o Levi, porque eu acho que vai ser mais fácil do que eu ficar tentando falar aí sobre o post. O que acontece, tá? Ele colocou no post a seguinte informação. Estava eu passeando por uma das redes vizinhas hoje. Então não foi no LinkedIn, foi na rede vizinha. Quando tropecei na publicação de uma vaga que exigia algumas soft skills, ou que a gente chama de competências comportamentais, bem interessantes. E para isso preciso da ajuda de vocês. Aí o post vem assim: vestir a camisa e abraçar os desafios. Empolgação. Pessoa do bem. Vibe positiva. Brilho nos olhos, apaixonado. E aí no final ele pegou e falou se isso não era uma forma velada de dizer: venha trabalhar conosco e desenvolva burnout, ansiedade, estafa e tudo mais, né? Então ele pegou e falou isso, e ele pegou e fez aqui um print da vaga, e a vaga tem lá um monte de coisa, só que nessa parte aqui ele fala assim, ó: isso significa, além de vestir a camisa e abraçar os desafios com energia e empolgação, ser uma pessoa do bem, ter uma vibe positiva e sorriso no rosto. Para ser do time, precisa gostar de trabalhar em equipe, ter brilho nos olhos, ser apaixonado por pessoas e ser aquele parceiro de trabalho que gostaria de ter. Primeiro que, vamos começar aqui falando rapidamente dessa vaga. E, gente, me mandem as perguntas, tá? Porque o legal daqui é justamente quando a gente tem troca. Se eu ficar só falando aqui aleatório, talvez a sua dúvida não seja respondida. E o meu objetivo aqui é responder a sua pergunta. Então, mande a sua dúvida para mim, ok? O que acontece, gente? Vamos lá. Primeiro que esse texto parece um relacionamento amoroso, né? Essas lives passam no YouTube. Elaine, sim, ela está passando no YouTube agora, inclusive, tá bom? Para quem acha mais confortável ir pro YouTube, é Lilian Cidreira. Você não vai achar pelo RH que inspira, tá bom? Você vai achar pelo meu nome. Então você tem que procurar como Lilian Cidreira. Você não vai mais esquecer, porque é igual chá de capim cidreira. Então você vai lá, procura, aí você vai achar minha página e a gente tá passando lá, tá bom? Vai estar Lilian Cidreira, acho que Future Minds Consultoria, enfim, que eu descobri depois que eu tinha uma outra página no YouTube que eu nem lembrava, tá bom? Bom, já achei esse post engraçado do Levi, porque me parece uma relação, né? Parece um relacionamento amoroso, né? Falar com pessoa do bem, não sei o quê, vibe positiva. Uma pessoa que eu gostaria de ter, enfim, negócio muito esquisito na vaga. Confesso que me incomoda um pouco esse tipo de postura do RH, né? Nessa fase, até porque vamos pensar o seguinte: pessoa do bem, vibe positiva, são várias frases que não dá pra gente ter a menor ideia do que significa, né? Porque pessoa do bem tem conceitos diferentes. Talvez pessoa do bem para uma pessoa pode significar não roubar, para outra pessoa, uma pessoa do bem significa essa pessoa ser uma pessoa que trabalha bem em equipe, que é simpática, enfim. Pessoa do bem tem conceitos muito subjetivos, né? Até assim como sorriso no rosto, você ter brilho no olho. Tem algumas coisas aqui que dá para avaliar, mas a grande maioria não dá para você entender o que realmente essa vaga está querendo dizer. Só que, como uma pessoa que já teve burnout, o que me chama atenção nesse texto todo e que eu gostaria de gerar como reflexão para vocês que estão me assistindo agora e para quem for assistir depois a gravação. Quando a empresa fala sobre vestir a camisa, eu tenho aqui um ponto, deixa eu tirar aqui, que agora que eu me dei conta que talvez o microfone esteja pegando de outro lugar. Quando a gente pensa em vestir a camisa, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, o que eu acho importante da gente alinhar? E a galera agora do TikTok, a galera do Insta vai dar uma sofrida, né? Porque tá passando o cara do ferro velho.
Eu acho que talvez o pessoal do YouTube, LinkedIn não vai ouvir não, mas vocês vão ouvir com certeza, tá? Mas daqui a pouco ele passa, gente, vai dar tudo certo. O que acontece? Vamos voltar então. Quando a gente fala sobre vestir a camisa, é muito importante vocês se darem conta de uma questão. Eu, Lilian, tá? E aí eu vou dar a minha opinião como mentora de carreira. Eu verdadeiramente acho que a alta performance, ou seja, você desenvolver um trabalho premium, aquele trabalho que a empresa olha e ela quer promover você, aquele case que na hora que você vai para uma entrevista, a empresa quer te chamar e ela está disposta a pagar o que ela tiver que pagar para ter você na equipe, parte de uma premissa de você realmente abraçar a causa. Então é muito difícil você abraçar a causa de uma empresa, deixa eu melhorar aqui. É muito difícil você não abraçar a causa de entregar um trabalho excelente se você não estiver realmente engajado com a empresa. Porém, existe uma coisa que a gente desenvolveu aqui na mentoria e que eu quero compartilhar com vocês e que vai ajudar muito vocês a entenderem o conceito de vestir a camisa como algo que seja importante para vocês. Muito mais importante para vocês do que importante para a empresa. Então, presta atenção, porque esse foi um conceito, uma metodologia que a gente desenvolveu aqui, tá? O que acontece? Na grande maioria das vezes, para quem já é meu aluno, para quem está sempre me assistindo, né, Rose? Você, coitada, vai ouvir isso de novo, mas isso aí mesmo, porque a repetição ela leva a gente a entender o que está querendo ser dito. O que acontece, gente? Quando a gente é educado lá na época de escola, faculdade, enfim, quando a gente termina a graduação, a gente é muito educado a arrumar uma profissão. O que é arrumar uma profissão? Eu tá ali, eu pegar, me candidatar para uma vaga, arrumar um emprego, entrar naquela empresa, fazer um trabalho, ou seja, ficar trabalhando loucamente, porque a empresa vai reconhecer esforço. A gente tem uma premissa de pensar que a empresa sempre vai reconhecer esforço. Então, se eu me esforçar, a empresa vai me promover. Por isso que eu escuto muitas frases como a empresa tem que me dar uma oportunidade. A empresa não tem que nada. Para a gente começar, a empresa dá ou não dá oportunidade. Ela não tem que dar uma oportunidade para ninguém. Ela pode ou não dar. Só que da onde vem essa origem? Da onde vem essa frase do a empresa tem que me dar uma oportunidade? Da nossa educação na época da escola e da faculdade, que fala assim, olha, estuda, aprende bem isso aqui, a teoriazinha, procura emprego loucamente, primeiro emprego que você arrumar, vai lá e se dedica que a empresa vai te reconhecer. Então a gente vai muito para o mercado de trabalho com essa visão. Só que na hora da vida real, não é assim que acontece. Você vai lá, arruma um emprego, se dedica pra caramba e não necessariamente é promovido. Pode ser ou não. Não necessariamente muda de emprego, não necessariamente chega e consegue um emprego na empresa que você realmente gostaria de trabalhar, no segmento que você realmente gostaria de trabalhar. Então, já começa por aí a gente entender que o buraco é um pouco mais embaixo. Só que para mim existe um ponto que é pior. Vamos lá, vou repetir uma frase que eu comecei falando. Eu, Lilian, não acredito que a gente consiga desempenhar um trabalho de excelência se a gente não veste a camisa. Ou seja, se eu não olho para o meu trabalho e quero entregar um trabalho excelente. Inclusive, várias pessoas no TikTok, especialmente, aparecem muito nos meus conteúdos, porque eu viralizei no TikTok, então eu tenho um vídeo que tem 1.300.000 visualizações. E muita gente chega para mim no TikTok assim, é por isso que eu largo a caneta, é por isso que eu vou embora, é por isso que eu não tô nem aí, eu não vou me esforçar. Pouco esforço, pouco resultado, tá? Não tem como você ganhar um salário excelente fazendo um trabalho meia boca, porque a empresa não paga por salários meia boca. Tudo que você tiver que fazer e que a empresa espera que você faça é o mínimo esperado, tá bom? Baseado nisso, então, entregar um trabalho de excelência é uma premissa básica de quem quer crescer. Só que aonde as pessoas erram e aonde elas são levadas a burnout? Aonde eu errei? Então eu não quero falar para vocês na visão, vocês erram, as pessoas erram, eu não erro. Foi aonde eu errei e foi um grande aprendizado para mim e que mudou completamente a minha vida
E que se hoje eu tô aqui como mentora de carreira, foi porque essa história começou comigo, tá? Aconteceu comigo. Se essa história não tivesse acontecido comigo, talvez a minha vida teria sido muito diferente e talvez eu não estivesse nem aqui para falar com vocês. Mas o que aconteceu, gente? Eu também fui assim. Eu também pegava, terminei a faculdade, fiquei com essa premissa de que, nossa, tem que arrumar um emprego logo. Trabalhei ali, ficava mandando currículo para tudo quanto é lugar. Comecei trabalhando numa empresa pequenininha, mas 2 meses depois fui chamada, assim que eu me formei, para uma empresa do grupo Siemens. Então eu falei, caramba! E assim, era meu sonho trabalhar lá, gente. Era meu sonho conseguir aquele emprego. Eu tinha feito meu TCC sobre eles. Então, na hora que a empresa me chamou, foi um caramba, não acredito. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar, fui migrada para o RH, porque eu não sou formada em administração, então nem psicologia. Então eu comecei na minha área de formação, que era eventos, e fui convidada poucos meses depois para ir para o RH. Foi aí que eu conheci o RH, foi aí que eu comecei a entender sobre esse mundo. Eu não entendia nada. Só que, o que eu tinha de informação na minha cabeça naquela época? Se dedica e você vai ser promovido. No início da carreira, isso até dá certo, porque a gente não tem experiência, se a gente se dedica, o mínimo que a gente consegue fazer a mais já é muito aos olhos da diretoria. E com essa história eu realmente consegui crescer muito rápido. Em 1 ano de empresa eu saí de analista júnior a coordenadora da universidade corporativa. Só que eu não tinha direção, tá? Então, como que a empresa me promoveu? Porque eu aceitava um monte de coisa, eu fazia um monte de coisa, eu consegui tocar a área bem, eu tive uma equipe, eu já tive logo de cara uma equipe, eu consegui gerenciar essa equipe. Então a empresa viu, legal, vamos promover a Lilian. Só que, o que começou a acontecer dali? Quando eu virei coordenadora, a exigência, as expectativas passaram a ser outras, a forma de tratamento das pessoas comigo era outra. Uma coisa é tratar uma pessoa que é um analista júnior, outra coisa é tratar uma pessoa que está no nível de coordenação. E na hora que a empresa muda esse posicionamento e a forma de falar comigo, eu comecei a ficar muito insegura. E essa insegurança me levou a vários erros. E entre um desses erros, que eu não vou ficar aqui falando muito, pra gente também é meia hora só tá de live, gente, então também se eu ficar falando muito aqui, a gente vai acabar indo muito, estender muito o nosso encontro. O que aconteceu comigo ali foi que isso me levou a um burnout, porque eu tinha um volume muito grande, todo mundo passava o dia inteiro me mandando e-mail dizendo que era urgente. Naquela época a gente não tinha grupos de WhatsApp, né? Isso era 2009, 2010, então não existia, né, o WhatsApp ainda, e se existia aqui no Brasil não era usado. Mas o que acabava acontecendo é que eu recebia e-mail, assim que a pessoa me enviava e-mail, ela me ligava para falar do que ela tinha escrito, e muitas vezes depois que ela falava do e-mail e me ligava, ela ainda aparecia na minha mesa. Então, olha a loucura. A pessoa simplesmente me mandava e-mail, me ligava e aparecia na minha mesa. É um cenário enlouquecedor. O que acontecia com isso? Essa pressão começou a me deixar em burnout e eu tive um burnout. Durante muito tempo, naquela época que eu tive burnout, eu demorei, tá, gente? Porque em 2010 a gente não falava de burnout. Então, eu demorei a entender que era burnout, porque não se falava sobre burnout, né? Então, era uma coisa muito que ninguém entendia. Então, eu tive vários sinais, tá? Para quem tiver interesse, depois em outra live eu conto, senão aqui vai ficar muito longo. Mas como foi ficando mais crítico, aí foi ficando mais evidente para mim que eu estava vivendo um burnout. Só que quando eu passei por esse processo, e que foi muito difícil, uma das conclusões que eu cheguei, porque na época eu pensei muito isso, então eu não quero vestir a camisa, né? Porque eu vesti a camisa e aí me levou a um burnout. Só que qual foi a conclusão que eu consegui chegar? Pra gente já abrir aí e eu começar a responder as perguntas que vocês estão me mandando. E continuem me mandando, tá, gente? Eu cheguei à conclusão que não era a empresa que fazia burnout comigo, porque a gente aceita o trabalho que a gente quer. Então, se em algum momento eu entrei em burnout pelo volume ou pela forma como a empresa falava comigo, ou me posicionava, qualquer coisa do tipo, foi porque de alguma maneira eu me permiti, né? Eu deixei isso acontecer. Porém, mais grave do que isso, porque isso é um ponto que a gente trata muito na mentoria, mais grave do que isso para mim
foi ter percebido que eu só tive burnout porque eu não tinha clareza. Então, quando falta clareza do que a gente quer, a gente aceita tudo. E quanto mais a gente aceita tudo, mais a gente é levado a um burnout. Então, vestir a camisa da empresa vestir a camisa da empresa escutem isso, porque isso é uma informação importante para vocês. Vestir a camisa da empresa é uma combinação entre o que você quer para a sua carreira no longo prazo, adicionado ao que a empresa tem de expectativa com você. E isso precisa andar de forma convergente, tá? Juntos. Por quê? Se hoje a empresa tem uma expectativa com o seu cargo e essa expectativa está totalmente desalinhada com o que você quer para o seu futuro, então você está na empresa errada, ou você está no cargo errado, ou você está com o gestor errado. E aí, se você vestir a camisa fazendo isso, você vai dedicar muito tempo, você vai abrir mão muitas vezes de vida pessoal, de coisas que você quer fazer, e você vai estar abrindo mão de coisas equivocadas, porque no final ele não te leva aonde você quer chegar. Ou seja, você vai estar fazendo coisa pra cacete que não te leva pra lugar nenhum. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava trabalhando muito, só que eu trabalhava muito com uma coisa que não me levava a lugar nenhum. Quando eu entendi isso, eu não só saí do burnout, como eu continuei vestindo a camisa, mas a camisa que cabia no que eu queria. Então a camisa era uma camisa que fazia muito sentido para a empresa, mas que em primeiro lugar fazia sentido para mim, para a minha carreira. E é por isso que a gente sempre vai levantar a bandeira aqui na empresa do minha carreira, minhas regras. Por quê? No momento que eu tenho clareza, eu sei exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu quero e o que eu não quero fazer, o que me aproxima e o que me afasta. E aí eu vou sair, eu não vou aceitar determinada demanda, ou eu vou aceitar determinada demanda da empresa, não porque eu quero mostrar que eu estou vestindo a camisa, mas sim porque isso é estratégico para a minha carreira. E eu estou fazendo porque ela beneficia a minha carreira. Então isso é muito mais importante. E aí sim eu vou vestir a camisa, porque me interessa, porque é interessante para mim. É interessante para a empresa e é interessante para mim. Então eu vou vestir porque todo mundo ganha. Agora, se é uma camisa que vai ser super interessante para a empresa, mas que não me agrega, eu não vou vestir.